Graça e paz a todos, meu nome é Marcos Burgess, bem-vindo ao curso Sabedoria, Riquezas e Unção. Hoje a aula é de Provérbios 18. Eu quero ler 2 versículos para que a gente possa caminhar e possa adquirir sabedoria, riquezas e unção da parte de Deus. Leia comigo, me acompanhe. Provérbios 18, versículo 1. Busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Neste primeiro versículo nós vemos que uma pessoa se separa, ela se isola. Algumas versões dizem que aquele que se isola caminha para o deserto, para a maldição. E aqui ele diz, busca seu próprio desejo, é vaidoso, é egoísta, aquele que se separa, se insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não há sabedoria nenhuma em andar sozinho. Não há sabedoria nenhuma em se isolar. Nisso está a sua vaidade, nisso está o egoísmo, e isto leva o homem e a mulher e a família para o deserto e para a destruição. Vamos ver agora o último versículo, que é totalmente ao contrário desse primeiro. Esse primeiro versículo fala de pessoas que se isolam. Agora o último versículo, versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que o irmão. Aqui está falando sobre pessoas que têm muitos amigos, amigos especiais, amigos mais chegados do que o irmão de sangue e muitas vezes do que o irmão da congregação. A Bíblia diz que nós devemos buscar nos relacionar com as pessoas. Nós estamos neste mundo, Deus vai nos livrar do mal, mas não vai nos tirar desse mundo. Por isso nós temos que aprender a viver, aprender a nos relacionar, a viver com as pessoas da nossa casa, da nossa família, com os amigos. Não devemos buscar os nossos próprios desejos egoístas, que nos leva à solidão, ao deserto e à maldição. Mas nós temos que buscar ter muitos amigos, e em especial amigos mais chegados do que um irmão. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre amizade. E toda vez que fala-se sobre amizade, nós temos que ter consciência de que existem pessoas que vão procurar manipular a sua vida. Quando temos muitas pessoas, muitos amigos, muitas alianças, tem pessoas que de forma sutil, muitas vezes ela nem percebe, muitas vezes mais do que infantil, mas de forma maquiavélica, perversa, vai tentar o quê? Manipular as pessoas, manipular os amigos. E eu queria falar sobre 4 tipos de pessoas, 4 tipos de manipulação. O primeiro tipo de manipulação, só se defende. Esta pessoa manipula as outras pessoas fugindo, se escondendo e principalmente não falando nada e não tomando nenhuma decisão, abandonando o barco. Esse tipo de manipulação é muito comum entre os homens. Tem mulheres que agem desse jeito, mas é mais comum nós vermos homens agindo desse jeito. Ele está na casa, mas ele não toma a frente da casa. Ele não resolve os problemas, ele não dá direção, ele não tem visão, ele não faz a família caminhar com uma missão. E ele está lá, na casa, mas está presente, mas ausente. Ele não sabe nada sobre a família, não sabe nada sobre a mulher, sobre os filhos. Ele está lá, ele está como num estágio de dormência. Ele não toma decisão, tudo que tem que ser feito ele não faz, todas as decisões que precisam ser tomadas ele não toma. É como aquele homem que pula do barco. Ele sai do barco, ele não faz mais nada. Tem amigos nossos que manipulam as amizades desse jeito. Ele vai se escondendo, ele vai se isolando, ele vai caminhando sozinho, e daqui a pouco ele está sozinho, começa a viver os seus próprios desejos, e o desejo egoísta leva ao deserto, à maldição, como nós vimos no versículo 1. E essa pessoa logo está dizendo assim, puxa, eu não tenho amigos, ninguém se preocupa comigo, a hora que eu mais precisei de uma mão amiga, eu não tive. Mas são pessoas que estão debaixo de uma influência. Ela vai se escondendo, ela não atende às ligações, ela não liga,
ela não vai, ela não participa, ela vai se escondendo, ela vai se isolando, ela começa a fugir. E quando vai ver, pulou do barco e começou a caminhar sozinha. E aquele que caminha sozinho busca os seus próprios interesses, se levanta contra a sabedoria. E como algumas versões dizem, que aquele que se isola caminha para o deserto, para a maldição. E o meu desejo é que você, se você tomou este caminho da solidão, do isolamento, o caminho da fuga, que hoje você volte atrás e comece a se envolver, comece a participar e comece a tomar as decisões da sua vida e as decisões que vão mudar a sua vida e o seu relacionamento com as pessoas. Volte desta rota, porque esta rota vai te levar ao deserto e à maldição. Homens, tenham visão, direção de Deus, e entreguem à sua família uma missão. Nós somos isso, nós vamos fazer isso, nós vamos chegar lá. Segundo tipo de manipulação, só atacando. Esta pessoa manipula atacando e ofendendo. Ela ataca, fere e toma a frente. É um tipo de manipulação mais comum entre as mulheres. Homens também fazem isso, mas é mais comum entre as mulheres. Elas começam a abrir a sua boca de forma tola. Elas liberam palavras sem pensar, palavras no sentimento, de raiva, de mágoa, de frustração, e elas começam a atacar, e esses ataques começam a ferir os corações das pessoas que estão em volta, do marido, dos filhos. E toda ferida que é aberta para que o sangue esteja derramado, e toda ferida é uma oferenda a espíritos malignos. Da mesma forma que o sangue de Cristo nos purifica, o sangue de uma ferida atrai as moscas, atrai demônios. Então são mulheres, ninguém me ama, meu marido não faz nada, meu marido é infantil, o meu marido isso, o meu patrão, e só fica falando, atacando, reclamando, murmurando, expondo as suas dores, e as suas dores são como espada, as suas bocas, as suas palavras são como espada. Isso vai ferindo as pessoas. São pessoas que querem que o outro venha reagir, e para que faça o outro reagir, acaba atacando. Mas todo ataque não traz uma boa ação e não traz uma boa reação. Todo ataque, a única coisa que gera são corações feridos e famílias destruídas. Por isso, se eu tenho usado a minha boca para atacar, para liberar palavras amargas, como espada, como facas, se eu lanço as minhas palavras como faca, se eu estou ferindo as pessoas, se eu sou esse tipo de manipulador, eu tenho que parar hoje. Se as pessoas estão tentando ferir o seu coração com as palavras, que você levante o escudo da fé e não permita que essas palavras malignas e diabólicas, de manipulação, cheguem até o seu coração. Porque se essas palavras chegarem até o seu coração, elas vão ferir o seu coração e elas vão te manipular para que você não chegue a lugar nenhum, não seja nada e não conquiste nada na sua vida. Terceiro tipo de manipulação, de pessoas, de amigos que manipulam, de espíritos malignos que influenciam para que haja essa manipulação. Terceiro, são perfeitos. É a pessoa que manipula pelo que fala e faz. É a pessoa que faz tudo pensando nos outros. É mais comum em instituições religiosas, ONGs e entre políticos. Sabe aquela pessoa perfeita que está sempre bem vestida, o sorriso largo, está sempre ajudando as pessoas, dá uma cesta básica, um cobertor, dá uma ajuda aqui, ajuda todo mundo, e dá uma dentadura. São pessoas que se apresentam como perfeitos, e a verdade é que nós não somos perfeitos. E a palavra está mal traduzida na Bíblia, porque o objetivo não é de ser perfeito, mas é de ser perseverante. E tem pessoas que querem se mostrar perfeitas, elas sabem tudo, elas amam todos, ela ajuda todo mundo. Parece igrejas, instituições religiosas, sociais, que querem sempre ajudar os outros. Parece os políticos. E existem muitas instituições religiosas, igrejas, ONGs e políticos que agem desta forma. Manipulam, dando as coisas.
manipulam, ajudando, se mostrando perfeito. Eu vou resolver o problema da cidade. E aí te oferece, e na verdade é uma troca. É uma troca, é uma manipulação por uma troca. É uma troca. Eu faço isso e você faz parte da minha igreja. Eu faço isso e você ajuda a minha instituição. Eu faço isso e você me dá o seu voto. São manipulações diabólicas de principados e potestades que dominam grupos, comunidades, instituições religiosas, ONGs e cidades inteiras. São manipulações perigosas. Se você tem o hábito de fazer isso, de se mostrar perfeito, se você tem dificuldade de pedir perdão, se você tem dificuldade de expor as suas dificuldades, as suas limitações e até mesmo os seus erros, os seus pecados, você tem a tendência de ser perfeito e um manipulador perfeito. De se apresentar perfeito, de ajudar todo mundo e depois querer algo em troca. É algo muito sério. Não podemos ser manipuladores perfeitos. Nós temos os nossos erros, as nossas falhas, por mais que haja a unção de Deus sobre mim, para que eu possa fazer coisas sobrenaturais, coisas que homens normais não consigam fazer, realizar, chegar a alcançar coisas que os homens naturais não consigam, eu tenho esta unção, mas debaixo desta unção existe um homem natural, carnal, que não é perfeito, que tem erros, que tem pecados, e que é santo e que luta contra o pecado. Mas se eu quero me apresentar como perfeito, se eu quero ajudar todo mundo, eu tenho que tomar cuidado, porque pode haver uma influência, uma manipulação do mal sobre a minha vida, sobre a sua, e eu exercer uma manipulação sobre a vida dos outros. Quarto e último, sabe tudo, é a pessoa que busca conhecimento por conhecimento e desenvolve um tipo de inteligência e dom para manipular. É mais comum em pessoas e grupos de pessoas que são abandonadas, discriminadas pela sociedade. Pessoas que não conseguem emprego, pessoas que são discriminadas pela cor, pessoas que são discriminadas pela opção sexual. São pessoas que estão fortemente discriminadas. Elas enfiam a cara nos livros, elas estudam, elas são espertas, astutas, inteligentes, elas sabem tudo. Elas chegam na igreja e já são pastores. Elas chegam no tribunal e já são juízes. Entra no hospital, já é um cirurgião. São pessoas que sabem tudo. Tudo ela tem para falar, tudo ela tem experiência. Mas são pessoas inteligentes que usam a sua sabedoria para manipular, para tirar proveito. Por isso nós temos que ser simples, humildes. Não sabemos tudo. E sempre temos tudo e muitas coisas ainda para aprendermos. Que sejamos mais simples, mais humildes. Que possamos reconhecer essas influências que estão sobre nós e que muitas vezes agem sobre nós. O objetivo dessa aula é que haja libertação e que haja cura, para que as famílias possam ser estruturadas, para que as comunidades possam ser unidas e ungidas, para que as famílias, as comunidades, para que a sociedade seja melhor. Quando há uma influência, uma manipulação é do mal. Nós temos que voltar à sinceridade, à humildade, sermos simples e humildes para trabalhar na obra de Deus e sermos servos do Deus Altíssimo, para realizarmos a obra de Deus e implantarmos o seu reino sobre essa terra. Eu te convido a ser liberto, a ser curado, a refletir sobre esta palavra, a assistir de novo esse vídeo e repensar os seus pensamentos e as suas amizades. O tipo de amizade e a forma que nós estamos nos relacionando. Para que, por mais que a sua história esteja, o seu tipo de relacionamento esteja como o primeiro versículo, busca seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, por mais que esteja começando assim a sua história, como o primeiro versículo, que ela termine como o último versículo, o versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas amigos mais chegados do que um irmão, Deus te abençoe e faça dos seus amigos, amigos mais chegados do que um irmão. Deus te abençoe.